Olá, tudo bem? O programa de hoje está muito especial, temos um convidado aqui especialíssimo. Ele se converteu em 1993. Eu vou falar um pouco sobre ele, ele me corrija se eu estiver errado. Se converteu em 1993, ele participou de algumas bandas da igreja, né? Em 97 ele foi convidado a integrar a banda, uma das maiores bandas, se não a maior banda de rock gospel do Brasil, Oficina G3. E eu tenho a honra de receber aqui nosso querido PG. Quero dizer para você que para mim é um privilégio gigante, uma realização de um sonho ter você aqui. Obrigado. Porque você faz parte de toda a nossa história. Obrigado. Desde lá de trás, quando a gente começou a tocar lá, eram suas músicas que a gente usava na igreja para o treino, para o louvor. Era música simples de treino, isso é bom. Simples nada. PG, prazer. Muito bem-vindo, meu cara. Obrigado, André. Prazer, gostei do nome. O café já chama atenção, só pelo nome a gente já tem que participar. Prazer, obrigado pelo carinho, pelo convite. E depois de hoje você vai desgostar de mim, você não vai querer ouvir minha música, não. Duvido muito. PG, quando foi que começou a sua carreira? Eu sei que você antes de se converter, você já estava envolvido na música, né? Uhum. Você começou Qual foi a época, assim, quando que você teve assim, o seu primeiro contato com a música? Com a música em si, sim, muito cedo. Eu nasci já no meio da música, né? Meus tios foram músicos, na verdade cantores, né? Sertanejos, e tinha dupla sertaneja. Minha família sempre foi muito musical, eu sou daquela família que, até o falecimento do meu pai era muito aquele arroz de festa, queria fazer festa todo final de semana. Então, todo final de semana tinha alguém da família em casa, ou a gente ia pra casa de algum tio, então tinha cantoria, aquela coisa toda. Minha mãe cantava muito bem, né? Hoje ela não canta tanto, já tá com uma idade avançada e tal. Mas eu sempre cresci com isso. Então, assim, com 1 ano de idade, eu não me lembro, obviamente, mas a minha mãe fala que eu já queria ficar cantando com meus tios naquele jeito de uma criança balbuciando ali. E com 2 anos eu tenho registros que meus familiares gravavam. A gente era bem profissional na época, né? Minha família tinha aqueles gravadores que hoje em dia não se existe, né? A galera não lembra mais, gravador de mão, e ficava gravando na fita cassete e tal. Então tinha um tio meu, que é o tio Francisco, que também já faleceu, e ele que era o rec, o produtor das reuniões, então ele gravava tudo. Então eu já ouvi essas fitas, ficou com a minha mãe durante muitos anos, aí foi se perdendo com o tempo e tal, mas até, sei lá, uns 8, 9 anos atrás ainda ela tinha essas fitas ainda de reuniões da gente de 30, quase 40 anos atrás, e eu cantando com a família e tal. Então eu cresci nesse ambiente, mas que eu, assim, entendi música mesmo, que eu queria música, foi com 6 para 7 anos de idade, quando eu comecei a entender mais a vida, consigo lembrar das minhas histórias, né? A memória afetiva vem e tal. Dessa idade para frente, dos 6 anos para frente, eu lembro de, né, tudo que vem à memória eu vou lembrando. E eu lembro que minha mãe cantava muito, meus tios, e aí eu comecei a ouvir as músicas, começava a cantar com eles. Comecei a ouvir o primeiro disco de rock, entrando no rock, foi Beatles, né? Eu sempre falo isso para as pessoas. Minha mãe tinha uma coletânea dos Beatles, então eu ficava ouvindo, adorava aquele tipo de som, e ali foi despertando a ideia de querer conhecer, a curiosidade de conhecer os sons, os timbres. Já começou bem, né? Com certeza eu comecei, né? Com a maior banda de rock de todos os tempos, queira ou não, gostem ou não, mas tá aí, né? E assim, revolucionou, e para mim foi muito legal isso. Então, assim, a música na minha vida começou desde que eu não me lembro de quem eu era, mas profissionalmente eu dei continuidade. Aí tem uma outra história, eu entrei pro futebol, fui jogar futebol, jogava bem, né? Tinha raciocínio, eu sou canhoto, então canhoto ele é muito ruim ou ele joga bem, né? E eu dei certo de jogar bem. Aí fiz teste, joguei durante quase 5 anos, assim, direto, né? Fazendo
jogos, eu jogava em categorias de base, então disputei torneio, ganhei muito troféu, então com isso eu também deixei a música um pouco de lado no sentido de estudos, né? Eu sempre estava com música no final de semana, tocando com a família, os amigos, montei aquelas bandas de garagem, aquela coisa toda, né? E eu não cantava naquela época, eu fiz aula de violão, com 8 anos eu comecei a fazer aula de violão, então eu era tipo o guitarrista base, né? Naquela época a gente tinha isso, né? O guitarrista solo, o guitarrista base. E eu já era aquele cara que gostava de criar as ideias, compor, alguma coisa assim, então a gente ficava tocando as músicas das bandas que a gente curtia, ou tentando tocar, porque na verdade não tocava nada, com 10 anos, 11 anos, a gente tentando tocar, fazendo os covers, e eu já tentando fazer alguma composição. A minha primeira música eu fiz com 10 anos de idade. E aí com 10 anos eu também fui fazer esse teste de futebol, que me convidaram. Eu sempre gostei muito de esportes, né, de futebol e tal, corrida, fiz atletismo também e tal. E eu fiz o teste e no primeiro dia eu fiz 3 gols. Aí o técnico olhou e falou: pô, você tem como continuar tal? Eu fiz uma cidade chamada Batatais, que é onde eu morei na infância. E aí comecei a praticar e me dedicar muito ao futebol, muito mesmo. E aí a música ficou como assim, era uma paixão, eu sempre amei, mas eu deixei de querer estudar aquilo, né? Porque dos 8 aos 10 anos eu comecei a praticar violão mesmo e tal, aquela coisa toda, querendo ser um profissional da área. Mas aí com o futebol eu parei e fiquei até os 15. E o sonho do meu pai era que eu fosse músico, né? Meu pai era o sonho da vida dele. Só que eu comecei a me dedicar mais ao futebol, então deixei a música de lado no sentido de estudo. Quando ele faleceu, eu tinha 15 anos, e eu despertei para voltar para a música. Aí eu parei com futebol, desisti mesmo, parei tudo, né? Pendurei chuteira. E aí voltei para a música, foi quando eu estava numa vida muito zoada, com problema de droga e tal, aquela coisa toda. Eu voltei para São Paulo, fui convidado para vir para cá para morar com um primo meu, né, que tem uma loja na Galeria do Rock. E aí eu me converti, como você falou no começo aí, em fevereiro, na verdade foi no início. Você trabalhou na Galeria do Rock, né? Eu trabalhei na loja do meu primo, a Aqualung Records. Talvez, se não for a primeira, a segunda loja mais famosa da galeria. Ela e a Baratos Afins, são as 2 lojas mais conhecidas da Galeria do Rock. Ela está lá há 35 anos já, a loja do meu primo. Então assim, eu trabalhei lá há 30 anos atrás, quando eu cheguei em São Paulo, e aí o meu primo me trouxe, aí eu já tinha voltado para a música, querendo aquelas bandas de garagem mais forte mesmo nesse projeto. E logo em seguida, deu o quê? 4 meses depois, 3 meses depois eu me converti, eu conheci Jesus, eu conheci a igreja, eu conheci o evangelho verdadeiro. E aí eu continuei, então eu me profissionalizei dentro da igreja. Né? Tô contando toda essa história já, respondendo um monte de perguntas que talvez algumas pessoas tenham dúvidas. Aconteceu dessa forma. Então a música sempre existiu na minha vida, ela passou por um processo, uma época de amor, de paixão, por nunca esquecê-la. Eu sempre tocava, gostava de ser o DJ das festinhas de adolescente que tinha, do rock and roll, festa de rock and roll, né? Não era bailinho de funk, era de rock. Então eu era o cara que tocava as músicas, sempre conhecia bandas novas, ia descobrindo mais, parei por um tempo. Depois quando eu voltei realmente firme para a música, logo em seguida, 2 anos depois, eu acabei me convertendo e me profissionalizei com a música cristã. Então assim, eu virei um profissional da música também, tocando e querendo viver de música, mostrando meu trabalho já dentro da igreja com 17 para 18 anos. Maravilha. PG, e como é que foi o convite, essa sua entrada na oficina G3? Como é que surgiu o contato? Vocês eram da mesma igreja, né? Sim, nós éramos da Renascer, né? Naquela época que a igreja Renascer em Cristo fez aquele trabalho gigantesco com jovens, adolescentes. Inclusive eu me converti em uma dessas reuniões que meu primo era membro da igreja, a banda que ele tinha era da Renascer. Minha prima, a irmã dele, era pastora da Renascer já, né? Já vinha de uma outra linhagem de igreja, acabou indo. Tinha muitas bandas e muitos pastores que estavam ingressando para a igreja. E ali também foi o G3, porque o G3 não era da Renascer, não nasceu na Renascer, né? Não foi, era uma banda que veio de uma outra igreja, do Cristo Salve e tal. Assim como outras. Eu acho que a banda mesmo que nasceu na Renascer foi o Catos Barneia, né? Que foi montada até pelo próprio Estevão, junto com o Simeon e tal. Mas as outras bandas estavam tudo começando. O G3 era uma banda embrião quase, né? Sei lá, tinha 2, 3 anos de vida. E foi para Renascer. E isso foi em 90 para 91 que o G3 foi. Eu me converti em fevereiro de 93. E eu comecei a andar com meu primo. Como meu primo tocava na igreja, ele tinha a banda dele que tocava, eu comecei a acompanhá-lo assim que eu me converti. E era hold dele, carregava o violão, então a gente ia para os cultos, porque era aquele negócio, a gente saía do trabalho da loja,
7 da noite, tinha os cultos finais de semana que a gente fazia os evangelismos. Então a gente ia para esses eventos e eu começava a carregar. E eu comecei a fazer aula de contrabaixo, né? E depois de um tempo, o baixista do meu primo, que era o Duca, que depois virou o baixista do G3, ele nem era do G3, o G3 tinha o baixista original que foi o Maradona e tal. Meu primo tinha ele como baixista, ele saiu da banda, eu já tocava contrabaixo, eu fui tocar baixo com o meu primo. E aí a gente começou a ficar mais próximos, nós ficamos mais próximos dessas bandas que tocavam. Então a gente abria os eventos para as bandas maiores, na época que estavam começando, mas já eram maiores. E aí a gente foi pegando amizade. Meu primo parou com a banda, eu continuei, aí eu montei a Corsário, que na verdade nada mais é do que a banda do meu primo sem o meu primo, porque ele saiu da banda e decidiu parar para dar mais prioridade para a loja, que estava, né, nos anos 90 foi aquele boom da Galeria do Rock. Quem é de São Paulo ou interior ou conhece sabe que a Galeria do Rock entrou no Guinness como o maior espaço de lojas no mundo, de músicas e tal. E as lojas começaram a crescer muito, ele teve que priorizar e a banda continuou. E aí foi quando começou o Corsário, que foi um trio. Eu comecei a cantar e tocar baixo e a banda começou a deslanchar. Nós gravamos 2 singles na época para poder participar de um festival. Nós ganhamos da Rádio Manchete e a gente abriu o SOS da Vida em 95, né, com a música Autor da Vida, porque essa música veio da época do Corsário, assim como Necessário. Nós gravamos esses 2 singles. Tinham mais 6, 7 músicas, mas a gente conseguiu gravar só 2, que foram essas aí. E a gente começou a pegar essa amizade, né? Principalmente com o Walter, porque o Valtão era aquele cara mais descolado e tal. O Juninho também a gente conhecia bastante, pelo fato de guitarrista, nosso guitarrista começou a pegar muita amizade. Então a gente ia tocar, a gente abria muito pro G3, abria muito pro Cádiz Barné, pro Resgate, a gente abria muito evento pro Resgate. Já aconteceram, acho que em duas eu tenho certeza que eu me lembro. Do Resgate, na época eles começaram a pastorear, ainda não eram bispos, mas eram pastores já da Renascer, e já 2 ocasiões que o Corsário ia abrir pro Resgate e o Marcelo não conseguiu chegar, e eu toquei baixo pro Resgate. Na época eu era Corsário ainda, então a gente abria, aí depois na hora do Resgate eu toquei 2 shows, um na Zona Leste e outro na Zona Sul, São Paulo tocando. Então assim, a gente criou aquela amizade, aquele convívio e tal. E aí em dezembro de 97, eu já sabia, porque o Manga já era pastor, mas a gente via porque a gente acompanhava tudo, estava nos bastidores, via que as igrejas estavam se movimentando muito, estava abrindo muita igreja, fora de São Paulo, no interior também. E aí a Renascer chamou o Manga para ser pastor no Rio de Janeiro. Ele já era pastor da banda, ele era da Moca. E aí o Manga foi para o Rio de Janeiro e aí o Walter me fez o convite. O Valtão, na época, foi até a igreja onde eu era membro, na Zona Leste, que eu morava na Zona Leste de São Paulo, e me fez o convite em dezembro de 97. Aí eu falei, beleza, eu vou orar, vou pedir uma semana para eles. Falei, vou conversar, ver se é isso mesmo, porque na minha cabeça não tinha... Eu nunca tive isso comigo, mesmo antes da igreja. Eu queria muito fazer sucesso, eu queria ser conhecido como músico, mas eu nunca tinha aquele negócio de querer fazer para aparecer. Eu queria porque eu queria mostrar aquilo que eu tinha, que eu achava que era legal. Assim como eu jogava bola, eu queria mostrar para as pessoas que eu podia acontecer, fazer alguma coisa, porque eu tinha algo para mostrar de um talento que eu tinha. Então eu corria atrás daquilo, estudava e tal. E no G3 foi a mesma coisa. Eu falei com o Walter, falei, beleza, acho que o convite é muito legal e tudo. Até porque a minha banda preferida não era o G3. Porque quando você entra, você vem de fora, você não era aquele cara fã do G3. Eu gostava muito do Resgate, eu era muito fã do Resgate, porque era um som mais rock and roll para aquela época e tudo mais. Eu sempre gostei daquele som mais cru, mais rock and roll e tal. Gostava muito do Cádiz Barné do G3, mas assim... Os primeiros discos do G3 eram mais suaves, né? O primeiro, acho que nem era G3, né? O próprio Juninho fala que eles estavam se achando, ele tinha saxofone na banda. Era um grupo mesmo de louvor que realmente teve a oportunidade de gravar um disco. E tinham alguns ali que entendiam um pouco da cabeça. Acho que a visão do Walter era o mais roqueiro talvez da banda ali, como batera e tal. O segundo CD, sim, já criaram a identidade meio Striper, que você vê que eles gostavam muito, criaram essa ideia, identidade mais Striper. Mas assim, eu sempre achei o G3 uma banda muito bem formada e com uma visão evangelística muito legal, né? Então ele me fez o convite, falei, Walter, beleza, eu acho legal, eu vou orar. E aí nessa semana eu fiquei orando, conversei, porque eu já estava noivo da minha esposa atual, obviamente, né, da Rosana, atual e única, graças a Deus, e assim, espero que continue. E a gente já estava noivo nesse momento. E aí conversei com ela, conversei com meu irmão, que a gente morava sozinho, nós morávamos juntos e tal. Algumas pessoas mais chegadas que eu tinha assim. E senti muita paz, orei, tive algumas... Uma coisa que aconteceu antes, que aí na hora me veio à mente isso, foi que 3 meses antes, foi em dezembro. Em setembro,
teve um culto na igreja e eu não estava tocando mais com a Corsário, porque a Corsário, na verdade o batera saiu da banda, o Feijão, para ir para os Estados Unidos. Ele ia tentar a vida lá, naquela época, aquele lance de ganhar e para trabalhar lá fora e tal. E a gente era muito brother, então como era um trio, a gente não viu por que colocar uma outra pessoa, porque a gente tocava porque a gente era amigo, a gente curtia o negócio. Então a banda parou, e como eu não ligava muito pra esse negócio da banda em si, tipo, a minha ideia era realmente fazer o ID, eu comecei a fazer backing vocal na igreja. Então eu era backing vocal de uma banda que tinha na igreja, que chamava Banda Céu, de domingo. A gente tocava, então tinha as escalas, tinha domingo que eu cantava, domingo que não. E o que eu fiz? Eu doei meu baixo pra igreja. Estavam tendo aquelas campanhas de ajuda, para compra igreja, aquela coisa toda tal. E eu na época peguei meu baixo, senti de dar o meu baixo para a igreja. Eu dei meu baixo e o meu baixo virou o baixo de um baixista na igreja que eu vi tocando, que não tinha baixo e tocava com baixo emprestado. Então a igreja doou o baixo para esse rapaz que eu tinha dado para a igreja. Isso foi muito legal, porque Deus falou para mim o seguinte no dia, falou: ó, você tem que doar aquilo que você tem, porque hoje não te faz mais falta e você não vai precisar dele para onde você vai. Um pastor um dia olhando para mim disse isso para mim numa reunião, que a gente estava lá no culto, e ele olhou, depois terminou o culto e falou: ó, filho, não do baixo, ele falou: filho, ele nem sabia nada de baixo que eu tinha doado, ele falou: ó, Deus vai te dar algo que o que você está fazendo hoje você não vai precisar usar, mas você vai ser direcionado para algo novo na sua vida, mas que você já faz. Eu não entendi nada. Beleza, quando o Walter falou comigo, eu não lembrei disso. Quando eu fui para casa e comecei a orar e falei com a minha esposa, né, então noiva, falei com meu irmão, alguns amigos mais próximos, alguns assim, tipo 2 amigos próximos, eu comecei a orar e Deus me trouxe a conversa com esse pastor, que é o pastor Toninho, que eu lembro até hoje, que ele era das Renascer Zona Leste, ele era um policial, inclusive, que fazia trabalhos em presídios de evangelismo, e eu lembrei do dia que eu doei meu baixo para a igreja. Eu tinha um Washburn, um XB500, quem é baixista lembra, não era um grande baixo, mas era o meu sonho na época, e assim, paguei ele 12 vezes, foi uma luta para pagar aquele contrabaixo. E eu lembrei daquela história, aí eu falei: então eu entendo agora o propósito. Realmente foi algo que eu busquei em Deus, sabe? Não tipo, Deus vai decidir. Não, quem decide sou eu. Mas eu decido de acordo com aquilo que Deus me coloca e me propõe a fazer. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e não acrescenta dores. E naquela hora, cara, eu não me lembro assim exatamente o dia, mas foi durante uma semana eu ali orando, conversando com Deus, ouvindo música e tal. E aí Deus me lembrou desses 2 momentos, quando eu doei meu baixo e quando o pastor Toninho falou aquilo comigo em uma reunião aleatória, nada a ver com a situação do baixo. Aí eu falei: é isso mesmo. Aí eu senti uma paz muito grande. Aí falei com o Walter, falei: beleza, Walter, vamos marcar para ensaiar. Aí no finalzinho de dezembro, isso foi, se não me engano, cara, foi dia 17 ou 18 de dezembro, uma coisa assim, um pouquinho antes do Natal. Aí antes do ano novo ainda, a gente se reuniu, conversou na casa do Walter, que era lá que a gente conversava. Ele tinha um estúdio no fundo da casa dele para ensaio. Aí a gente foi para lá, ele pediu para eu ouvir algumas músicas e tal. A gente fez um primeiro ensaio, conversamos com a banda e tal, fazendo um teste. Mas aí não teve teste, ficou comigo mais um mês rodando. E aí em fevereiro a gente fez o primeiro show. Nós temos o primeiro show juntos, assim. Eu fui com o Manga ainda cantando no começo do show. Quase na metade do show ele me chama, me apresenta no palco e fala: a partir de hoje vocês vão tentar. Esse foi uma região, eu sempre falo, eu nunca lembro a cidade, mas foi aquela região lá, Taboão da Serra, aquela região ali, que era um culto, um evento de carnaval, de como é que fala? Eu sempre esqueço o nome, de acampamento de carnaval, retiro, isso. E aí fez um show assim, depois fez mais um desse jeito, aí no terceiro já eu assumi os vocais normal, e a grande aparição assim, como vocal do G3 foi na Marcha para Jesus em 98, que foi em maio, né? E aí eu já apareci como vocalista, ninguém sabia, mas todo mundo estava sabendo que tinha um novo vocal e tal, aquela coisa toda. Quem era mais próximo já conhecia, porque conhecia o Corsário, aquela coisa toda. E dali pra frente, aí virou história. Muita história mesmo. O primeiro disco pelo G3, o tempo foi... O primeiro foi o acústico. O acústico, de estúdio, que saiu em agosto de 90. Aquele ao vivo teve um ao vivo. O ao vivo foi de 99. 99. O ao vivo a gente gravou em junho, mês 6 de 99, e ele saiu em novembro de 99, né, pro Natal. Mas antes dele, o meu primeiro disco com o G3 foi o acústico de estúdio, que foi o que estourou. Aí fez o ao vivo, porque a gente precisava fazer a gente queria gravar na época uma VHS, que não tinha DVD inclusive.
E a gente fez, só que a gente também decidiu gravar o áudio e lançar como CD. E a gente colocou 2 músicas a mais que não estavam no estúdio, que era Magia Alguma e Novos Céus, que não tinha no CD de estúdio do acústico. Então o de estúdio foi em 98, saiu em agosto de 98 e o ao vivo saiu em novembro. Nós gravamos em junho, mas saiu em novembro. Mas eu entrei na turnê do Indiferença, né? Eu entrei... Indiferença acho que saiu no finalzinho de 96, uma coisa assim, final de 96. E aí eles tocaram 97 praticamente inteiro. E naquela época a gente não fazia, a turnê normalmente durava 2 anos e pouco, né? Porque se lançava disco a cada 2 anos e pouco. Então eu fiz quase mais 1 ano de turnê com Indiferença até a gente lançar o acústico. Aí depois veio o acústico ao vivo, depois o Tempo e depois o Humanos. Aí fora as coletâneas e os vídeos. Foram quantos no total, assim? De estúdio foram 4. 4? E dois DVDs não, depois viraram DVD, né? Mas VHS. 2 apresentações ao vivo, que foi o acústico ao vivo e o Tempo. Você ficou 7 anos. 7 anos na oficina. Eu completei 7 anos, né? Quando eu completei o 7º ano, aí eu me desliguei. Aí você gravou o seu primeiro disco solo em 2004? Solo foi em 2004, em julho de 2004. Julho eu gravei, a gente gravou ele em 15 dias, nós gravamos esse disco em 15 dias porque a gente tinha que gravar no Rio de Janeiro. E aí ele levou a banda toda pra lá de van, colocamos equipamento, levamos tudo aqui de São Paulo, colocamos numa van, levamos pra lá. Aí a gente tinha 15 dias pra gravar toda a banda. Aí em 15 dias a gente gravou pela MK. E eles falaram pra gente, ó, vocês têm que colocar algumas ordens lá e a gente, né, beleza, tal. Porque eles me deram uma liberdade pra fazer, porque outros lugares que me convidavam pra fazer queriam que eu cantasse músicas do G3. Eu falei, eu não vou cantar música do G3. Eu quero fazer um trabalho solo, um trabalho novo, algo novo que Deus me deu, alguma coisa nova. Se der errado, a culpa é minha, porque o Senhor falou comigo que me daria algo novo. Eu não quero ficar vivendo a sombra do G3, não que eu esteja, né, uma expressão até meio chula, mas assim, cuspindo no prato que eu comi, muito pelo contrário. Eu não quero que as pessoas achem que eu estou usando o nome do G3 para poder ganhar alguma coisa que Deus falou que ia me dar de novo. Não que eu sou melhor que nada, mas assim, Deus falou que era algo novo, como PG. Se fosse para ficar com o G3 eu continuaria lá. Por isso não foi algo assim de briga e tal, não teve nada disso. Eu realmente tive uma decisão, só que óbvio, toda mudança, toda ruptura traz um trauma, traz uma tristeza, os caras ficaram chateados, eu fiquei chateado, já contei isso várias vezes. Mas isso não é uma coisa assim, tipo, a gente se odiava. Ficou uma coisa realmente chata durante um tempo, depois a gente acertou, viu que algumas falas foram feitas de forma errada, outras coisas poderiam ter sido feitas de outra forma. Mas a saída em si, não. Eu não me arrependo de ter saído e sairia de novo na mesma época se eu tivesse que fazer. Porque foi um propósito de Deus na minha vida, foi um projeto novo. Quem vê a minha carreira solo e acompanha a minha história, de verdade, quem conhece a minha vida, a minha história, não que ouviu uma música, eu conheço meu universo, eu conheço Passar pela Cruz, beleza, óbvio, mas quem conhece a minha história, se deu ao trabalho de conhecer um pouco a minha vida nessa carreira solo, entende o propósito e o motivo. Era o mesmo PG, mas existia algo diferente, né? Então assim, isso aconteceu em 2000, na verdade eu saí da banda em dezembro de 2003 e comecei a carreira solo em fevereiro de 2004, eu não tinha nada, música... Não, nem meu nome tinha registro, PG não era registrado, eu fui lá, registrei meu nome, conversando com amigos, eu não tinha uma pessoa que representasse isso em relação jurídica, eu fui atrás do zero. As pessoas me ligavam para querer fazer show com PG, mas pediam música do G3, falavam que não tocava, os caras falavam, então também eu não quero e tal. Então assim, eu passei, esse primeiro CD que a gente lançou foi algo muito difícil, porque eu queria uma nova história, ao mesmo tempo eu tive que gravar em 15 dias, aí depois eu tive tempo para colocar o vocal eu coloquei em 3 dias, todas aquelas músicas eu gravei em 3 dias. Aí a gente gravou um CD, aquele CD que vocês ouvem ficou pronto, mixado e masterizado em 1 mês. A gente teve que fazer esse CD em 1 mês. Então assim, tem muita coisa que eu mudaria, principalmente na mixagem, que eu acompanhei, depois mudou alguma coisa, não sei porquê, mas alguém foi lá da gravadora, do estúdio, mexeu para querer melhorar, eu acredito, claro, disso, mas acabou que a gente não curtiu a mixagem quando a gente estava gravando, o som estava muito legal, né? Porque o CD é muito bom, as músicas são muito boas, isso é uma realidade, as composições são muito legais daquele disco, um disco que vendeu muito bem, porque era uma curiosidade, mas ao mesmo tempo eu tive muita luta, porque assim, aquele negócio do cara que é do contra, que ele não quer ouvir, né? Ele quer falar mal porque saiu, porque ele não concorda, aquele cara que começa a criar... Que julga, né? O cara começa a criar... que julga, mas assim, começa a criar o famoso fã-clube pro lado totalmente errado da história, começa a criar torcida organizada. Não interessa se você jogar bem ou jogar mal, ele quer falar mal de você.
né? Mas foi muito importante, esse disco foi um divisor de águas na minha vida. Eu vim mostrar para o público que já me conhecia e para muitos que não me ouviam, mas só sabia que era o PG do G3, um projeto novo, sendo o mesmo PG, mas com um propósito que eu entrei em lugares que eu sei que com o G3 eu não entraria naquela época, entendeu? Eu tive oportunidades que eu não teria com o G3. Né? Não que um é melhor ou pior, mas são oportunidades, são momentos, são situações que a gente vive. E eu abracei essa ideia. Então, assim, tudo isso começou em fevereiro de 2004, foi quando eu comecei a carreira solo. Que bom que você entendeu o propósito de Deus. Sim. E teve sensibilidade, né? Entender o propósito de Deus é difícil, porque é muito cômodo você estar num lugar que te dá sossego, né? É muito fácil você permanecer num lugar onde você não tem que contrapor com alguém que é contra você, onde você não tem que expor suas ideias, onde você não tem que ir pro novo, onde já tá tudo de boa, sabe? É mais ou menos o filho que tem tudo na mão e ganha a mesada do pai e tem a herança pronta. É quando você decide abrir mão e falar assim, não, eu quero algo novo que Deus tem para minha vida. Não que seja errado o que eu tenho, mas eu quero ter a minha identidade, eu quero ter a minha história. Só fazendo um paralelo, não estou dizendo que é. Porque hoje em dia a gente tem que explicar todo tão mastigado que parece que a gente está dando papinha para as pessoas, né? Ninguém mais quer mastigar uma carninha e digerir, né? As pessoas querem comer papinha. Então, explicando, só porque não é só fazendo uma analogia aqui. Então, foi um momento muito difícil, mas eu não me arrependo, André, não me arrependo mesmo. E sem altivez nenhuma, sem orgulho. Deus conhece meu coração, sabe disso. E eu acho que já são, só de carreira solo, 18 anos agora em dezembro que eu completo. Então, assim, eu não preciso provar mais isso pra ninguém. Nunca precisei, eu nunca tentei me provar. Eu nunca tentei mostrar para as pessoas o que eu queria. Né? Eu só queria mostrar aquilo que eu tinha certeza no meu coração que Deus tinha me dado. Né? Mas assim, sem nenhum orgulho, nada. Eu sou muito grato por tudo que aconteceu, mas não foi fácil. Assim, foi uma luta, tudo, porque entrou o lado pessoal, entrou o lado familiar, as pessoas começaram a acusar a pessoa. É igual quando você não gosta de um jogador e você quer que o jogador saia do seu time, mas quando você entra no lado pessoal, aí extrapola qualquer coisa, porque aí você já não está falando mais como um torcedor, sabe? Você já está falando como uma pessoa que marca alguém de um lado da persona e você começa a querer destruir a pessoa, né? E eu acho que você não querer alguma coisa é porque você quer melhorar alguma coisa, ou até aquela pessoa. Pô, cara, não tá legal, você precisa... Não, então você começa a ver julgamentos de pessoas que querem ver você cair, ser destruído, né? E eu vi muito isso, muito, né? E nunca me justifiquei, né? Hoje, depois de tantos anos, eu falo isso. Durante 15 anos eu não falava isso pra ninguém, nem em entrevista, ninguém nem me perguntava, porque eu também não fazia sentido ficar respondendo essas coisas, sabe? Porque eu acho que eu tinha que mostrar com as minhas atitudes, com quem eu sou, com a minha música, com a verdade que havia em mim, que eu podia expressar para as pessoas, e eu provei isso caminhando com os anos que se passaram, tanto compondo, cantando, como com a minha atitude de pessoa, entendeu? O tempo confirmou o propósito, né? O tempo se vai, mas algo eu sempre guardarei. Olha aí. De certa forma. Só relembrando. Né? PG, é difícil a gente, numa conversa hoje, nos dias atuais, a gente não falar sobre a pandemia, né? Como é que foi para você esse desafio, você como um artista, uma agenda gigante, vinha aquele baque da pandemia, como é que foi esse desafio para você, essa experiência? Foi muito difícil, né? Eu acho que se alguém da área da música disser que foi fácil, olha, você é um cara assim que eu preciso conhecer um pouco melhor, porque com quem eu conversei, mesmo quem tinha uma condição de ficar um tempo parado e quem não tinha, né? Foi muito difícil. Eu, por exemplo, no meu caso, eu fiquei 1 ano exatamente sem fazer nada, sem tocar. Nossa. Né? Você imagina ficar 1 ano sem ter receita. A gente já estava vindo de um tempo, por exemplo, se a gente falar de 2016, 2017, 2018, já foram 2 anos que a gente estava, né, aquela loucura toda que aconteceu, que não vem ao caso, não entra nesse ponto de política, não é isso. Mas assim, a gente viu que o Brasil estava
esse programa depois da a Copa, Olimpíada, dinheiro, aí começaram a aparecer os rombos, os negócios, aí o Brasil começa a ter problema financeiro, a gente sabe disso, isso cai para todo mundo, que é uma roda, né? A mesma pessoa que vende o café aqui na cafeteria ou do mercado, uma hora ou outra vai chegar em mim, que faço música, porque uma coisa depende da outra, independente. Para você ir no meu evento, você tem que ter o dinheiro, às vezes você trabalha num restaurante, às vezes você é chefe de um lugar, não sei o quê, mas e uma coisa gira para outra. Eu preciso do dinheiro para poder fazer minha compra do mês, eu preciso do dinheiro para poder pôr minha filha na escola, a pessoa precisa do dinheiro para comprar meu disco, ou hoje não mais, mas para ir num show, para comprar alguma coisa, ou para investir no meu trabalho. Então foi muito difícil. Foi um ano assim, dificílimo. Só que eu usei da estratégia da internet, que a gente já está nessa aí há um tempo, e eu falei assim, eu não vou parar. Logo em abril, que foi um mês depois que começou a pandemia mesmo, eu decidi, falei, eu vou ficar na mídia, eu vou lançar material para estar com o meu nome na exposição, né? Mas não qualquer coisa, mas eu vou fazer. Então eu fiz uma música, eu fiz algo que eu nunca tinha feito e poucas pessoas no Brasil fizeram, não me lembro assim, tipo, sei que teve, mas eu não me lembro agora. Eu peguei e gravei a música toda sozinho, né? Então eu gravei tudo, gravei todos os instrumentos que eu vi lá, chama a música Vivemos por Fé, e a música era muito proposital para aquele momento. Eu estava naquele momento e eu comecei a ter uma crise de ansiedade no finalzinho de março e começo de abril, porque eu falei, cara, o que vai acontecer? Porque era tudo muito novo e a gente não tinha ideia do que ia acontecer. Incerto, né? Passaram-se 20 e poucos dias, eu falei, cara, o negócio tá piorando. E aí aquela incerteza emocional, tudo financeiro, aí eu fiquei uma semana assim com uma crise de ansiedade, nervoso, desesperado, o que eu vou fazer? Sabe aquele negócio de, e agora eu vou morrer? Não morrer no sentido literal ou pelo problema da pandemia em si, do vírus, mas emocionalmente, sabe? Eu estava abalado e aí eu orando, Deus falou comigo, filho, continua fazendo o que você faz. E aí eu tive esse despertar, eu falei, vou começar a gravar. E aí eu fiz essa música, chama Vivemos por Fé, que é uma música muito forte, a letra é muito forte para esse momento, né? Que está embasada em Mateus, quando Jesus fala e explica, né, sobre isso. E aí eu fiz essa música, logo em seguida fiz um projeto de blues com dois amigos que eu tenho, que é o Daio Tambasco, que é um grande irmãozão meu, que é irmão do Duque inclusive, e um batera que é muito irmãozão meu, assim, é muito amigo, a gente é da mesma igreja, o Eliel. Fiz um projeto de blues em junho para julho, mais ou menos, e fizemos alguns programas até de TV, fizemos entrevistas, fizemos umas lives e tal. Aí tive a ideia de fazer uma live, que foi a primeira live que eu fiz. Aí fiz uma live de aniversário em 2021, foi em maio de 2021, e depois em setembro fiz uma outra live, que foi uma live grandona que eu reuni os primeiros músicos que tocaram comigo, os 3 primeiros CDs, a gente fez uma live dos 3 primeiros discos, né? E foi assim que eu fui me mantendo. Com essas lives a gente conseguiu arrecadar alguns valores de pessoas que ajudaram. Eu ajudei amigos que estavam piores do que eu, pessoas, sabe, de pessoas assim que não tinham, por exemplo, dinheiro para fazer uma compra do mês. Sabe? Então assim, a gente acabou ajudando essa galera, não conseguiu fazer muito, mas o que a gente fez conseguiu ajudar essa galera e a gente conseguiu se ajudar. Por exemplo, a gente ficou um ano, no meu caso, eu fiquei um ano sem pagar condomínio da minha casa, né? E assim, durante um ano você vai se ajustando, vai se arrumando, mas chega uma hora que a carta bate na porta de casa, né? E aí você tem que se virar, você tem que se arrumar, você tem que arrumar outras ideias, outras situações e que sejam lícitas, que é o mais importante, porque muita gente começou a procurar naquilo que é ilícito também. Começaram a fazer coisas erradas para poder ganhar aquilo, para justificar o certo, né? E a gente não justifica o certo fazendo errado, né? Errado vai ser errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então foi assim, foi difícil, mas é onde eu vi a mão de Deus, André, onde entra a mão do Senhor. Que isso não tem como explicar, né? Fé não se explica, se vive, se pratica. E foi assim, eu vivi na fé, foram momentos difíceis, está sendo ainda, a gente já saiu, né? Em dezembro do ano passado, agora realmente foi quando começou a voltar tudo, as igrejas abriram, no nosso caso, shows de prefeitura não estava rolando. Esse mês agora, de março passado, a gente começou a fazer evento em praça pública. Esse mês agora, de abril, eu fiz já uma prefeitura, que são eventos abertos, né, que realmente está liberado para todo mundo. E a gente está voltando devagarinho, mas não foi fácil, foram momentos difíceis. Fala um pouco sobre a sua composição Peregrina. Essa composição é sua ou você... A letra é minha, o arranjo é meu. A música, a ideia inicial dela é do meu guitarrista, do Flávio, né? A gente estava compondo e tal, e eu estava compondo na verdade, e ele falou, PG, eu tenho uma música aqui que eu acho que
pode rolar pra você, você quer ouvir? Eu falei, manda pra mim. Ele tinha a ideia já da música, ele tem uma banda paralela e tal, e aí ele me mostrou, já tinha até o vocalista da banda que canta, mas tava em inglês e tal, e não tinha nada a ver, assim, era uma outra melodia, a letra era uma outra coisa, não tinha nada a ver. E aí eu falei, cara, eu achei legal, porque o riff já tinha, né, do início. Aí eu olhei e falei, cara, você me dá direito de mudar? Eu posso mexer? Claro, mano. Então assim, ele é o autor inicial da composição, mas aí quando eu peguei a música, eu realmente o refrão era outro, a linha de baixo, porque quem toca, quem é músico, quem conhece um pouco de música, produz, sabe que existe uma história. Quando você pega uma coisa e muda a identidade de um instrumento, você muda a ideia da música também, né? E eu queria trazer para aquilo que é o lado original do PG. Aí eu fiz uma linha de baixo diferente daquilo e não tinha, a melodia era outra coisa, totalmente diferente, e a letra não tinha nada a ver. E aí eu comecei a ouvir essa música, como ela estava meio pré-gravada, eu já deixei ela pronta, ele fez a guitarra, o Ivan fez a bateria, eu fiz o baixo, e eu comecei a ouvir muito essa música, e começou a me remeter a essa situação de peregrinação, até pelo fato do que a gente estava vivendo, no meio do caminho, no segundo ano, indo para a pandemia, que eu lancei o disco em julho do ano passado, né? Julho para agosto. E aí eu fiquei com essa ideia na cabeça, e numa madrugada, eu com o celular na mão, ouvindo a música, não conseguia dormir, sei lá, já tinha repetido eu coloquei no repeat e ficava ouvindo. E aí me veio essa frase na cabeça, peregrino eu ainda sou. E eu fiquei com essa frase, peregrino eu ainda sou. E aí começou, nessa estrada, deitado com o celular aqui, e começou a ouvir. E aí, as duas primeiras frases que eu escrevi foram essas, peregrino eu ainda sou, nessa estrada eu ainda estou. E fiquei com isso. E aí depois veio um refrão, do nada, não vivo mais eu, hoje Cristo vive em mim, que é o que Paulo fala na verdade, né? E aí eu coloquei uma licença poética dentro daquilo que eu escrevi e comecei a criar a ideia da melodia. Aí no dia seguinte eu fui pro estúdio, que eu tenho um estúdio, trabalho com estúdio, sou produtor também, e comecei a rascunhar o que eu tinha digitado no celular. Naquele mesmo dia saiu a letra, gravei uma guia da voz, né, mostrei pra galera, os caras gostaram, aí eu peguei e gravei a letra. Então assim, foi a primeira música que surgiu pro projeto. Pronta foi essa, porque na verdade duas músicas já existiam antes do CD existir, né? A música Perdoar, que eu lancei agora, o último clipe dela foi Perdoar, e a música O Ar Que Eu Respiro, que eu fiz com a minha filha, essas músicas já existiam há 3 anos atrás. Sua filha que também canta muito, sim, né? Sim, canta, graças a Deus, muito mesmo. Canta muito. Eu fico muito feliz, assim, é um pai, eu sou coruja, às vezes eu vejo ela, começo a chorar só de ver ela cantando, atuando, que ela também hoje, ela faz teatro musical, ela gosta dessa área da música, né, do teatro, ela atua, ela é uma atriz e concorreu inclusive ao prêmio mais famoso no Brasil de teatro, né, que é o Bibi Ferreira, e ela foi indicada como atriz revelação. Isso eu estou falando de 1 ano e meio atrás, ela tinha 14 e ia fazer 15 ainda, então concorrendo com pessoas que fazem musical aí de fora, né? Tipo Família Adams, como é que é da ópera lá, o Fantasma da Ópera, um monte de... todos esses musicais famosos, e aí tem um musical que, entrando em outro assunto, né? Nada a ver, mas tem a ver, que ela faz o projeto do musical do Companhia Nissi, que é o Giovanni Nissi, que hoje é a grande companhia de artes da música cristã, da área cristã no Brasil, e eles têm um musical chamado Rua Azusa, que ela também participou, que fala sobre a segregação racial, que é muito forte, e ela foi indicada com o Radassa, que é um musical que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, uma família judia que tem uma filha autista, para poder falar sobre a situação, trazer à tona isso, né, que é uma coisa importante de se falar, e faz um paralelo com a Rainha Esther, que ela, né, o povo foi perseguido também na época da Babilônia, aquela coisa toda, de Nabucodonosor e tudo mais, e ela faz esse papel, ela concorreu com isso, então assim, pra mim é uma realização, ver ela com essa idade, hoje com 15 anos, mas já amadurecendo dentro da igreja, que eu fico mais feliz, sabe? Isso é muito importante pra mim. Entendendo que é ser um profissional daquilo que ela ama fazer, mas entendendo os valores da vida, sabe? Então, gente, não dá pra ter o PG aqui com a gente e não ouvi-lo cantar, né? Eu gostaria que o PG cantasse um pouquinho pra gente. Pus o violão aqui, mas achei que você fosse esquecer dele. Não pode esquecer do violão. No violão até pode ter, né? Cantar. O que eu canto? Vocês que mandam, eu gostaria tô tipo num café mesmo. Eu gostaria Depende, de ouvir o PG cantar Meu Universo, né? Ai meu Deus, sério? Vou me mexer aqui um pouquinho agora por causa do braço do sofá, tá? Mas
então? Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos, te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo, não quero a minha vontade, quero agradar-te. Em cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Essa é linda, hein? Essa é muito bonita. Acho que é isso, acho que deu certo. É, cara, essa música é fantástica. Essa música, essa letra dela. Você poderia dar uma palhinha do Peregrino também pra gente aí? Posso? Jesus amado. Dá uma calibrada. Não, de boa. Tá de boa o microfone aí? Tá tranquilo? Música é chato, tocar a voz do violão, ela é toda cheia dos Z's. Legal. Peregrino eu ainda sou, nessa estrada eu ainda estou, esperando a eternidade chegar, onde dor e morte não me consumirão mais, onde a alegria, a vida eterna então reinará. Ainda sou peregrino aqui, vivendo um dia de cada vez, na esperança de Cristo encontrar. Eu nasci pra morrer e ressuscitar. Não vivo mais eu, hoje Cristo vive em mim. Peregrino ainda sou.
Olha aí, gente. Que privilégio ter PG aqui conosco. Cara, primeiro eu queria colocar aqui pra gente. mais uma vez te agradecer por você ter disponibilizado aí um pouco do seu precioso tempo para compartilhar um pouco da sua história, da sua carreira conosco. E eu queria te pedir que você deixasse uma mensagem aí para os inscritos no canal aí, que Deus tocar no seu coração aí. Primeiro que você já tem que se inscrever só pelo nome, né? Café. Não é no coffee, é no café, entendeu? Isso aí. Sempre o papo no café. Então, continue aí apoiando esse projeto, esse canal. Obrigado de coração, André, a todos os envolvidos aí, o rapaz, o mestre das lentes ali atrás, o Alex. Obrigado pelo carinho. E a gente pode criar um monte de situação, criar um monte de frase, né? Falar coisas difíceis. Claro, não há nada de errado nisso, mas eu procuro apenas dizer para as pessoas viver aquilo que realmente elas são, né? E se há algum caminho mal, como o Salmo 139 diz, quando o salmista fala: Senhor, se há algum caminho mal em mim, então aplana, arruma, né? Porque a gente viver o que a gente quer é um direito nosso. Deus nos dá esse direito de vivermos conforme a gente quer, mas Ele fala que os caminhos dele são bons, perfeitos e agradáveis e não acrescentam dores. Então viver com Cristo é viver um caminho de bondade, de perfeição e de paz, né? Onde as lutas dessa vida, elas existem, elas são enfrentadas, elas nos fazem muitas vezes sangrar, nos fazem sentirmos dor, feridas, mas a nossa alma está em paz, né? Eu acho que uma pessoa viva de verdade, ainda mais para o mundo que a gente vive hoje, que se atualiza tão rápido, em semanas a gente vê atualizações de coisas que a gente demorava algumas décadas atrás, coisas de 5, 10 anos. Eu acho que pessoas realmente vitoriosas e vivas de verdade são pessoas que têm uma alma restaurada, que têm uma alma realmente viva na presença daquele que é o Criador. Porque muitas pessoas ficam muito preocupadas com o corpo e Jesus fala: não se preocupe com aquele que pode tirar a sua vida da carne, mas com aquele que pode tirar a sua vida da eternidade. E quando a gente entende isso, a gente sabe que essa vida que vivemos aqui ainda não é a perfeição do que Deus tem preparado para a gente, apesar de ser aqui que a gente vive para entender o que é a perfeição da eternidade em Cristo Jesus. Então, que você que está aí nos assistindo, nos vendo, nos ouvindo, que você possa entender que a sua alma, que a presença do Espírito Santo de Deus possa ser permanente em você, possa ser realmente eficaz na sua vida, que você deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida e ser livre. Ser livre não é ser religioso, ser livre também não é fazer só o que você quer, ser livre é fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ser uma pessoa satisfeita com o que você é, com o que você tem, mas nunca satisfeito com o pecado ou com as dores deste mundo. Ser satisfeito naquele que nos satisfaz, que é Cristo Jesus. E quando você entende isso, você vive bem nos momentos difíceis, nos momentos bons, você entende o que significa viver, e esse exemplo de vida que você tem e que você também abençoa e fortalece as vidas que passam por você ou próximo de você. Talvez você nem saiba, mas alguém um dia foi ajudado, abençoado através de uma atitude sua. O Evangelho, mais do que ser pregado, ele tem que ser vivido. Quando a gente vive o Evangelho, a gente já está pregando ele, mesmo que a gente não expresse nenhuma palavra. Aqui estamos falando, obviamente, mas que essa fala sirva para que as nossas atitudes sejam de verdade. Então, que vocês vivam desse jeito, porque é isso que eu tenho tentado viver. Nunca disse que foi fácil, nem Jesus disse que seria fácil, mas Ele disse que estaria com a gente. Então, é nisso que eu creio, é nisso que eu vivo. Me chamam de louco, me chamam de doido, eu prefiro continuar sendo chamado desse jeito, mas ser ouvido pelo Pai, por aquele que é o Criador da minha vida. Eu quero ouvir a voz daquele que me criou. Muito bom. Excelente palavra aí do nosso querido PG. A gente pode finalizar com o tempo? Pode. O tempo? Faz tempo, né? Deixa eu pegar. Sem pegar a plantinha, que senão eu vou arrancar a plantinha. Pode tocar já? Pode tocar. Essas minhas negócios aqui, fica dando barulho no violão aqui. Meus patuá gostam. Patuá. Um cara que falou se era patuá, eu falei: não, é as correntinhas que eu ganhei do pessoal lá do Giovanni Cia. Pra mim é de crente, não tem nada demais não. Tem o leãozinho, tem a cruz, né? Os caras.
as asas os meus dias desta vida passageira. Minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos, nada pode detê-lo. O tempo se vai, mas algo eu sempre guardarei: o teu amor que um dia eu encontrei. Os meus sonhos o vento não pode levar, a esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida recebi ao te encontrar. Nos teus braços não importa o tempo, só existe o momento de sonhar. E o medo que está sempre à porta, quando estou com você, ele não pode entrar. O tempo se vai, mas algo eu sempre guardarei: o teu amor que um dia eu encontrei. Os meus sonhos o vento não pode levar, a esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida recebi ao te encontrar. É isso aí, gente. Só quem viveu a época dessa música sabe o quanto essa música marcou. É, eu não sei não. Não é da minha época não. Eu sei. PG, muito obrigado. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, pelo você. convite. E que prospere o seu projeto, o canal. Amém. Que Deus faça florescer, de verdade. Amém. Viu? E o nome é muito bom, adorei. Deus abençoe, galera. É isso aí, gente. Deus abençoe a sua casa, a sua família, seus negócios. Não deixe de se inscrever nesse canal. Comente, compartilhe com o maior número de amigos que você puder. Tchau. Valeu! Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo.